Olá, meus queridos! Hoje nós vamos ter mais uma aula de biologia e nesta aula nós vamos estudar sobre o reino protista. Aqui a gente tem algumas imagens dos protozoários e a gente vai estudar algumas características e algumas informações sobre eles. Vamos ver quem são os representantes dos protistas, onde eles são encontrados, como eles se reproduzem, como eles se alimentam. E os principais grupos, né, como eles são classificados ou divididos. Aqui a gente tem mais uma imagem dos protistas, né, e a gente pode observar que este grupo, ele agrupa, né, representantes com variações, né, com formas diferentes, tamanhos diferentes, cores diferentes. Então, tem uma grande variedade de representantes nesse grupo. Vamos lá? Primeiro, vamos ver algumas características gerais dos protistas, que são os representantes do reino protista. O reino protista, ele é formado por organismos, né, como algas e os protozoários. São os dois principais representantes desse grupo, e aí a gente tem várias espécies de algas e várias espécies de protozoários. Aqui na imagem a gente tem um protozoário, ó, vários protozoários, e na parte de baixo a gente tem a representação de algas, que são também representantes desse grupo. Eles são caracterizados por apresentar, né, por células eucariontes. O que são as células eucariontes? São as células que têm a membrana nuclear. Apresentam um núcleo individualizado, né, protegido pela membrana, e apresentam uma variedade maior de organelas quando são comparados com os protistas, com os procariontes, que não apresentam a membrana nuclear e nem todas as organelas. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Como o próprio nome já está dizendo, unicelulares são os que são formados por uma única célula, são constituídos de uma única célula, e os pluricelulares, eles podem ser formados por várias células. É interessante lembrar que mesmo os pluricelulares, eles não apresentam organização de formação de tecidos, órgãos, sistemas, como os animais e as plantas. Geralmente, os unicelulares são os protozoários, esses aqui, representados aqui em cima, e os pluricelulares geralmente são as algas, que formam essas estruturas maiores. Podem ser autótrofos, é o caso das algas, que realizam fotossíntese, né, e produzem seu próprio alimento, e ainda podem ser heterótrofos, que é o caso da maioria dos protistas, dos protozoários, que não realiza fotossíntese, então eles não produzem seu próprio alimento. Existe uma grande variedade de seres nesse reino. Nós vamos ver alguns exemplos dessa grande variedade. Seguimos, aqui nós temos, ó, um dos principais, né, dos representantes mais estudados é o paramécio, porque ele é fácil de ver as principais estruturas dele no microscópio. Ele é um organismo unicelular, formado por uma única célula, que está o paramécio, e a gente consegue observar as organelas celulares. Ó, tem o macronúcleo, tem micronúcleo, né, que são núcleos menores, tem vacúolo contrátil, que serve para promover contração e movimento, tem cílios, então tem o vacúolo digestivo, onde ocorre a digestão deles. Então, ele é considerado um protozoário grande e que pode ser estudado com mais facilidade. Seguimos. O habitat e o nicho ecológico, onde eles vivem, o que eles fazem da vida, né? Os protistas, eles são seres aquáticos, na maioria, só que eles podem ser encontrados, né, em rios, lagos, mares, oceanos. Então, há variedade de água doce e de água salgada. E eles podem ser encontrados até mesmo em poças de água ou em terra úmida. Algumas espécies podem ser encontradas nessas condições. Também, algumas algas, elas podem se associar aos fungos e formar a simbiose, que é uma associação ecológica boa, né? Que formam os links. E existem os que vivem em ambiente terrestre, esse não tem nada, nenhuma ligação com o ambiente aquático. E quando as algas e os fungos se juntam, formam os links. Essa é a representação mais comum de associação que esses organismos fazem, associação boa com outro ser vivo.
Outro lugar que eles podem viver é dentro de outros seres vivos. Existem, né, neste caso, os parasitas. Eles são parasitas de muitos vertebrados ou invertebrados. Só para lembrar, os protistas, que são os protozoários, né, que são do reino protista, eles não têm característica do reino animal. Então, eles podem ser parasitas dos organismos do reino animal. Aqui está, pode ser parasita de vertebrados ou de invertebrados, que são os animais. E aí eles podem causar diversas doenças. Tem várias doenças causadas por protozoários, que nós vamos estudar também. Continuando, a gente vai ver agora a reprodução dos protistas. Eles se reproduzem de forma assexuada. Isso é a forma predominante da reprodução deles, tá? É um processo chamado de bipartição, ou cisciparidade, ou divisão binária. Os três nomes são utilizados. Então, são as formas de reprodução assexuada. Um único indivíduo se divide ao meio e forma dois. Aqui está um protozoário flagelado. A gente pode observar que ocorre uma duplicação. Depois dessa duplicação, ele começa a se dividir. Então, vai dar origem a um novo protozoário. Então, ele se dividiu, formou dois. Esta é a reprodução mais predominante, que mais acontece. Mas também há os que se reproduzem sexuadamente. Como assim? Neste caso, os indivíduos ficam lado a lado para trocar o material genético. E depois eles guardam, né, esse material genético, depois ele se separa e se divide formando novos indivíduos. Nessa reprodução sexuada, não tem troca de gametas, não tem gameta masculino nem gameta feminino. Eles não produzem isso, óvulos e espermatozoides. O que vai acontecer então? Eles ficam um do lado do outro e trocam os micronúcleos. Então, um micronúcleo de um indivíduo vai para o lado de lá e o outro vai para o lado de cá. Aqui nesse daqui a gente consegue ver a troca. Então, essa troca, esse daqui doou uma parte do material genético para esse e esse daqui também doou um pouco de material genético para esse. Sendo assim, eles não são mais os mesmos, eles não são iguais a eles eram antes. Aí eles se separam e vão fazer a reprodução assexuada. Vão se dividir no meio e formar dois. Então, esse daqui vai formar dois, que foi transformado, porque ele recebeu uma parte de DNA que não era dele. E esse daqui também vai se dividir e formar mais dois, que também foi transformado, porque recebeu uma parte de DNA que não era dele. Então, a reprodução sexuada, na verdade, é só uma troca de material genético. Depois eles se separam e para se dividir mesmo e formar novos indivíduos, ele precisa fazer o processo de reprodução assexuada, que é um desses três casos: bipartição, divisão binária ou cisparidade. Seguimos, a gente tem agora a classificação. Os protozoários, vamos ver a classificação dos protozoários. Eles podem ser divididos em grupos de acordo com a estrutura de locomoção que eles apresentam, então, que é a estrutura locomotora. O primeiro grupo são os sarcodinos. Eles são representados pelas amebas. E as estruturas de locomoção deles são pseudópodes, que são conhecidos como falsos pés. Aqui na imagem a gente tem, esse é o corpo do protozoário, aqui está o núcleo, o vacúolo de água, né, onde que ele vai armazenar o excesso de água. E a gente pode ver essas várias estruturas aqui, que são os pseudópodes, são falsos pés. Como que eles se locomovem? Eles vão se arrastando com esses pés. Quando ele quer ir para essa direção, então esses pés aqui vão fazendo o caminho, vão puxando o restante do corpo. Se ele quer se deslocar para essa direção, essa parte vai puxando o resto do corpo. Então, esses são os pseudópodes, representados pelas amebas. Outro grupo são os mastigóforos. Eles se locomovem por meio de flagelos. Eles também são chamados mais popularmente de flagelados. Eles têm, alguns são parasitas, né? Como exemplo, a gente tem a giardia, que é um parasita do intestino delgado humano. Temos o Trypanosoma cruzi, que é um causador da doença de Chagas, né? Que se instala nos tecidos
humanos e também de outros animais e altera, né, a musculatura onde ele foi instalado. Aqui a gente tem alguns representantes deste grupo. O flagelo é esse rabinho aqui que ele tem e ele usa para se locomover. Então ele faz movimentos com esse flagelo. Esse movimento ajuda ele a ter impulso e se deslocar. Alguns apresentam mais de um flagelo, como esse daqui, ó. Tem vários flagelos, então eles podem ser chamados de multiflagelados, porque eles apresentam mais de um flagelo. Mas essa é a principal característica do grupo. Seguimos, a gente tem os esporozoários. Os esporozoários, eles não apresentam estruturas locomotoras. E um exemplo dele é o agente, né, causador, na verdade aqui é causador da malária. Ele, se a gente for observar essa estrutura aqui, ele parece uma bola, né, uma esfera, por isso fala esporozoários, que é como um esporo, e ele não tem estruturas de locomoção, a gente não consegue identificar elas. Então, por isso ele alguns cientistas classificam como sem estrutura de locomoção, os esporozoários. A gente também tem os ciliados, que os cílios, eles se locomovem por meio de cílios, né? Os ciliados vão se locomover dessa forma. Um exemplo dele é o Vorticella balatídeo colli, que é o conhecido paramécio, esse daqui que a gente viu lá. Os cílios é esse monte de pelinho aqui que tem, ó, em volta dele, do corpo todo, e isso serve para ele se deslocar também. Ele faz movimento com esses cílios e ele consegue nadar no meio aquático, então ele consegue se deslocar com essa estrutura. Continuando, agora nós vamos ver as algas. As algas são organismos autótrofos, como nós já vimos, que produzem seu próprio alimento, né? Tem a clorofila, além de outros pigmentos que realizam, né, a fotossíntese. Por quê? A clorofila é o principal pigmento verde. Nós temos algas vermelhas, algas pardas, algas verdes. Então, outros pigmentos é o que vai dar a coloração para essas algas, que não são verdes, as que não são verdes. Por algum tempo, elas foram classificadas no reino vegetal, né, junto com as plantas, porque elas apresentam uma semelhança na célula. A célula de uma alga e a célula de uma planta são semelhantes em relação às estruturas. Mas esses organismos são muito mais simples do que as plantas, porque elas não formam tecidos, não formam órgãos, não formam sistemas. Então, eles precisaram ser reagrupados em um novo reino, então foi criado esse reino protista, que colocou os protozoários, que são os que não realizam fotossíntese, e as algas, que realizam fotossíntese. Os protozoários, eles se parecem mais com os animais, e as algas se parecem mais com as plantas, mas têm características que são exclusivas, então eles não podem fazer parte nem do reino animal, nem do reino das plantas, as algas. Então esse reino foi colocado para esses dois. Vamos seguir com as algas. As algas, elas são fundamentais na biosfera. Elas constituem a base da cadeia alimentar aquática, né? Porque os peixes e zooplâncton vão se alimentar das algas. Elas realizam a maior parte da fotossíntese do planeta, elas vão oxigenar os ambientes aquáticos principalmente. Muitas são utilizadas pelo homem como alimento e elas têm, assim, um grande teor de proteínas, vitaminas, minerais, dependendo das espécies. E a gente tem algas bastante variadas, são abundantes, as mais abundantes, as que são mais encontradas, são as unicelulares, e que ocorrem em maior quantidade, mas existem algas marinhas que podem chegar até 30 metros de comprimento. Aqui a gente pode ver, ó, uma alga filamentosa, essas linhas todas aqui são os filamentos da alga, e essa daqui parece uma floresta de algas, são as algas multicelulares, que podem atingir tamanhos bem maiores, como o caso pode ser até 30 metros de comprimento. As algas também são classificadas, aí nós temos, as algas são divididas em 5 grupos de acordo com os seus pigmentos.
Os protozoários são classificados de acordo com a estrutura de locomoção e as algas estão classificadas de acordo com os pigmentos, que dá a coloração delas. Primeiro, a gente tem as algas verdes ou clorofícias. Elas se caracterizam pela presença da clorofila A e clorofila B, que é a verde, né? E também de carotenoides. Ela apresenta reservas de amidos, parede celular, né, de celulose, que é um polissacarídeo, e podem se unir, né, pode ser uni ou pode ser pluricelulares, podem viver isoladas ou pode se agrupar e formar essa colônia. E há espécies comestíveis, neste grupo tem espécies que são utilizadas para a alimentação humana. Seguimos, a gente tem aqui as algas, passou demais. Temos aqui as algas vermelhas ou rodofícias. As algas vermelhas apresentam clorofila A e ficobilina. Elas também podem ser uni ou pluricelulares, são filamentosas e fechadas, né, no substrato. Elas têm filamentos, né, como se fossem folhas bem grandes, e elas ficam fixas no substrato, elas não ficam soltas flutuando, não. Existem também espécies comestíveis, e certas algas vermelhas têm parede celular um material de consistência gelatinosa, que é denominada agar, que é acrescentado a vários alimentos, como bolachas, doces, é utilizado na culinária, né? Tem uma grande utilidade nas técnicas laboratoriais e pode ser empregados como componentes de meio de cultura para micro-organismos. Quando se vai fazer pesquisa em laboratório, você vai cultivar bactérias, por exemplo, você vai cultivar fungos, você pode usar essa alga para servir de alimento para esses seres que você está cultivando. Aqui a gente tem a imagem das algas vermelhas, e elas tem várias espécies, algumas têm coloração mais clara, como essa daqui de baixo, e outras têm uma coloração mais escura, como essa aqui em cima. As algas pardas, ou feofícias, são as algas que são caracterizadas também pela presença da clorofila A e a clorofila C. Também tem carotenoides e fucosamina, parede celular de polissacarídeo. Aí esse polissacarídeo é algina, não é mais a parede celular de celulose. Elas são pluricelulares e também existem espécies comestíveis. Essas são todas pluricelulares. E o alginato, que é o polissacarídeo da parede celular dela, ele é um material utilizado, bastante empregado na fabricação de cosméticos, sorvetes, massas de modelar, porque não deixa ficar ressecado, mantém aquela consistência gelatinosa do objeto. Aqui a gente tem uma imagem de uma alga parda e aqui também elas podem ter formatos diferentes. Todas são pluricelulares, formadas por muitas células. E a gente tem aqui as algas douradas ou crisofícias. As algas douradas possuem formas também unicelulares, isoladas ou coloniais, elas podem viver sozinhas ou formar grupos, que são as colônias, e eles são importantes componentes dos plânctons. O que é o plâncton? O plâncton é a parte responsável pela realização da fotossíntese, que é a base da cadeia alimentar no ambiente aquático. Então, componente do fitoplâncton, elas vão, além de fazer fotossíntese e liberar oxigênio para o ambiente aquático, elas vão servir de alimento para o zooplâncton, que são os animais que vão se alimentar delas. Um exemplo dela é a diatomácea, que contém o diatômito, que é formado por silica e apresentou consistência porosa, sendo empregado para os componentes de filtros. Filtros mais modernos são feitos utilizando essa estrutura, retirada da alga. Aqui a gente tem alguns exemplos, elas têm uma coloração meio dourada nas folhas, nas pontas, né? Então, por isso que são algas douradas. Seguimos, a gente tem aqui as pirrofícias. As pirrofícias são algas unicelulares, isoladas ou coloniais, podem viver sozinhas ou em colônias. Aqui a gente tem, elas soltas, livres, né?
Cada um desse pedacinho aqui é uma alga. E aqui ela em colônia, formando esse talo. Cada bolinha que tem aqui dentro é uma alga, mas elas estão vivendo grudadas, que é no formato de colônia. Elas fazem parte do fitoplâncton, né? Inclui também os dinoflagelados, responsáveis pelo fenômeno da maré vermelha. Elas apresentam, principalmente as que vivem isoladas, elas apresentam flagelos, elas conseguem se deslocar. E algumas espécies desse grupo são responsáveis pela maré vermelha, o fenômeno da maré vermelha. Na verdade, essas algas, elas realizam, né, no processo de nutrição delas, a liberação de uma substância, e essa substância, em reação com a água, forma a tonalidade vermelha. Agora vamos ver as doenças causadas por protozoários. Algumas doenças causadas por protozoários. Primeiro nós temos a doença de Chagas, né? Foi descoberta em 1909 por Carlos Chagas. E o causador, o agente causador dessa doença é o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário. Tá? Aqui está, olha só, cada pedacinho desse, cada é um protozoário. E aqui está ele, ó, no meio lá das nossas hemácias, no meio das nossas células sanguíneas. Esse é o protozoário. Ele é um flagelado que tem um rabinho aqui, que é o flagelo para se locomover. Aqui nós temos a representação do ciclo. Como que acontece? O barbeiro, ele é o transmissor. Ele só vai transmitir o protozoário. O que causa a doença é o protozoário. Então, o barbeiro, que é o besouro contaminado com esse protozoário, quando ele em contato com a pessoa, pica a pessoa, ele libera o protozoário, geralmente nas suas fezes. Esse protozoário acaba penetrando nossa pele e aqui, ó, sangue contaminado, e se mistura com as nossas células do sangue. Feito isso, ele vai conseguir se deslocar, porque nosso sistema circulatório vai transportar ele. Então, ele vai se instalar nos tecidos do nosso corpo, principalmente nos tecido do coração, e vai causar as alterações responsáveis pelos sintomas da doença de Chagas. Aqui a gente tem o besouro, que não é o causador, é o transmissor, e aqui a gente tem o protozoário, que sim é o causador da doença de Chagas. A gente tem outra doença causada por protozoário, que é a leishmaniose. Vamos destacar a leishmaniose tegumentar. Os protozoários do gênero Leishmania são os causadores da leishmaniose, que é transmitida por mosquito. Outro detalhe, o mosquito não é o causador, ele só é o transmissor. O principal sintoma são feridas na pele, né, na mucosa da pele. E existem outras formas de leishmaniose, como é o caso uma forma mais grave conhecida é a leishmaniose visceral. Essas feridas vão ser causadas nos órgãos internos, que são as vísceras. Também é causado por um protozoário flagelado. Aqui estão eles. O mosquito contaminado com esse protozoário, quando pica uma pessoa, transmite o protozoário para a pessoa. Então, o mosquito não causa, ele só transmite. Aqui a gente tem um ciclo, né, da epidemiologia da leishmaniose. A gente tem os reservatórios desse protozoário. De onde apareceram esses protozoários? Temos reservatórios naturais, que são geralmente animais silvestres, e o mosquito em contato, né, circulando, acaba sendo contaminado, então o mosquito vai ser o vetor, e aí ele está com o parasita. Aqui está o parasita. Quando ele pica um humano, o hospedeiro definitivo vai ser o humano. Então, ele vai ser contaminado com esse protozoário e vai apresentar os sintomas que são as feridas, né, nas mucosas. Outra doença causada por protozoário é a giardíase, causada pela Giardia lamblia. Ela provoca infecções no intestino delgado e causa diarreias, levando à desidratação. Aqui está, ó, é um protozoário. Ele é um multinucleado, ó, ele tem 2 núcleos, a gente pode observar aqui no desenho, 2 células nucleadas, e vamos ver o ciclo.
não temos o ciclo das giardias. Geralmente ele é transmitido por água ou alimento contaminado e vai se instalar no intestino delgado, e esse protozoário vai provocar essas reações, que geralmente são a diarreia e provoca a desidratação. É mais sério em crianças. A malária é uma doença histórica, né, que é transmitida pelo mosquito Anopheles, do gênero Anopheles, que possui no seu organismo o protozoário. O protozoário é do gênero Plasmodium. Os sintomas da doença são febre alta, dor de cabeça, cansaço. Por quê? Aqui a gente tem a representação do círculo. O mosquito, ele só transmite, e o protozoário, que é do gênero Plasmodium, é o que causa. Ele, quando é em contato com o organismo, ele se instala, ele infecta a corrente sanguínea, se instala e ele começa a destruir as células do sangue, as hemácias. Essas células, elas são responsáveis pelo transporte de oxigênio, por isso o cansaço que as pessoas sentem. Também ele se instala no fígado e compromete as funções deste órgão. Então, pode causar alguns sintomas, como febre, dor de cabeça e outros sintomas que podem ser identificados. O mosquito transmite e, quando entrar em contato com o sangue, então esse protozoário começa esse processo que é de destruição das hemácias. Dentro do organismo humano, ele se reproduz. Aqui está o ciclo da reprodução dele. Ele faz reprodução lá dentro, e aí uma reprodução sexuada, e novos indivíduos são liberados na corrente sanguínea. Aí um mosquito vem, pica essa pessoa que está aqui os protozoários no sangue dela, então esse mosquito pega esse sangue contaminado e acaba levando para outra pessoa que não está contaminada. Aqui, olha como a gente pode observar este é o plasmódio, né, que é o causador da malária. A pessoa infectada, o mosquito vai lá, nessa picada, o mosquito acaba se contaminando e leva, né, forma uma nova infecção, que é levar para uma outra pessoa a doença. Então, fecha assim o ciclo da malária, certo? Temos também outra doença que é causada pelo protozoário, que é a toxoplasmose. Ela é causada pelo Toxoplasma gondii, é transmitida por animais domésticos, né, que possuem, né, o protozoário. O protozoário se instala, então, no organismo do animal doméstico, o mais comum são os gatos, e a doença ela pode ser assintomática ou pode causar dores de cabeça, febre, aparecimento de ínguas, gânglios linfáticos ou inchaços. O mais comum do animal doméstico é o gato, mas outros animais também podem ser portadores do protozoário. O ciclo, então, esse animal contaminado, a pessoa, né, em contato com este animal, com as fezes, com o sangue deste animal, acaba absorvendo, né, se contaminando com esse protozoário. E aí ela pode não apresentar sintomas, porque é uma doença que pode ser assintomática, mas ela acaba sendo transmitida, como por exemplo, ela pode ser transmitida através da placenta da mãe para o filho no processo de gestação. E aí esses aqui são do grupo dos esporozoários. Eles não têm estruturas de locomoção, eles precisam realmente serem carregados de um indivíduo para o outro. Então é isso, gente. Terminou nossa aula sobre os protozoários, sobre o reino protista, que a gente viu os protozoários e as algas. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima.